Boa tarde, meus amigos. Que Deus Pai se faça presente em nosso encontro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, assim como devemos perdoar aquele que nos deve. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao capítulo 17, Sede Perfeitos. Hoje estamos no item 7, cujo título é O Dever. E entramos nas instruções dos Espíritos. O Dever, Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete na prática todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia, sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Bom, meus amigos, aqui logo de início ele diz que está
falando do dever moral e não do dever de profissão, que a profissão que escolhemos nos impõe, que veremos um pouco adiante. E como dever moral, nós temos aqui no finzinho desse segundo parágrafo o que ele coloca. O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou tranquilidade do próximo e termina no limite em que não desejareis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Então é assim, tudo eu posso, desde que eu esteja não cometendo nada de mal a mim e ao meu próximo. E se eu seguir isso, eu vou estar fazendo o bem. Temos que fazer o bem por nós mesmos, sim. Temos um corpo carnal que é o abrigo de nosso espírito, e buscarmos nossa evolução, cuidarmos do corpo físico e da evolução espiritual é o nosso dever. Podermos estar ali e auxiliar o próximo é o nosso dever moral. E também a gente pode chegar até onde eu não interfira na felicidade do meu irmão. E logo a seguir ele coloca que todos os homens são iguais perante a dor, pequenos, grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. Aqui nesse pedacinho, todos nós somos iguais perante a dor. Que momento, né, para se falar isso? Momento de Covid, de um vírus que está aí sendo buscada a vacina com todo o afinco pelos cientistas do mundo todo, e que Deus esteja com cada um deles, estejam onde estiverem, em que parte do planeta estiverem. Mas essa busca é mundial, e a dor que esse vírus trouxe é igual. Todos os homens a sentem igualmente, seja lá em que parte do planeta for. Então, nós todos estamos ali diante de uma situação em que estamos, se tiver um pouquinho de sensibilidade, não precisa ser espírita, basta ser cristão, vai perceber que estamos numa situação em que basta se colocar no lugar do próximo, que às vezes é tão próximo nosso, tão próximo, e às vezes é tão distante, é um próximo como ser humano, e sentir essa dor que se espalha, e que tudo que possamos fazer, devemos fazer para amenizar. Então temos esse dever de alimentarmos o mundo com a prática do bem, das virtudes, da leveza da alma, por mais que se pareça impossível nesse momento em questão, mas nós temos sim e temos o dever cristão de auxiliar as criaturas como Deus nos auxilia a todo tempo, e sempre teremos deveres, obrigações morais a cumprir para que possamos estar ali, passando e aprendendo aquilo que Cristo nos trouxe de ensinamento. Agora vamos para o próximo título, A Virtude, item 8, François Nicolas Madeleine, Cordon Morlot, Paris, 1863. A virtude no seu mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom
Caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são acompanhadas quase sempre de pequenas falhas morais que as desmerecem e enfraquecem. Aquele que faz alarde de sua virtude não é vitorioso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia, e tem o vício mais oposto, que é o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir, ela é sentida, mas se esconde no anonimato, foge da admiração das multidões. São Vicente de Paulo era um virtuoso, o digno Curo de Ars era virtuoso, e muitos outros não muito conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, deixavam-se ir pela corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com total desinteresse e completo esquecimento de si mesmo. A virtude, assim compreendida e praticada, é que eu vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeira cristã e verdadeiramente espírita, que eu vos convido a consagrar-vos. Afastai-vos de vossos corações o sentimento de orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desvalorizam as mais belas qualidades. Então, nós vemos que ter virtude, são vários os tipos de virtudes, mas que a partir do momento em que ela se encontra ligada ao próprio engrandecimento, que falta modéstia, que traz ali o orgulho, o querer aparecer, a ter vaidade, já é uma desqualificação. Porque se um lado você é virtuoso, mas no outro busca esse reconhecimento terreno, é o que já diz numa da parte do Evangelho: já conseguiste o que queria enquanto encarnado, meu filho. Já não buscou a glória terrestre? Então, afastai-vos das do céu. Continuando. Não imiteis o homem que se coloca como modelo e se gaba de suas próprias qualidades para todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude com ostentação esconde muitas vezes uma multidão de pequenas mesquinharias e odiosas fraquezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, por essa única razão, todo mérito efetivo que possa ter. Mas o que direi daquele que dá valor em parecer aquilo que não é? Compreendo muito bem que o homem que faz o bem sinta no fundo do coração uma satisfação íntima, mas uma vez que essa satisfação se exteriorize para provocar elogios, degenera-se em amor próprio. Vós todos, a quem a fé espírita reanimou com seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Então aqui nós temos: mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. É óbvio que nós, humanos que somos ainda, vamos sentir o coração aliviados e gratos por conseguir praticar alguma virtude em benefício de alguém, mas querer exaltá-la a ponto da mesquinhez estar próxima e de elevar o nosso orgulho, o nosso parecer, aí já nos afasta daquilo que realmente prega o nosso conhecimento como espíritas. O próximo item é o item 9, os superiores e os inferiores. François Nicolas Madeleine Cardot-Morlock, Paris,
1863. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação da qual terá que prestar contas àquele que dela estiver investido. Não acrediteis que ela seja dada para satisfazer o vão prazer de mandar, nem tampouco, conforme acredita falsamente a maior parte dos poderosos da terra, como direito e propriedade. Deus tem-lhe provado constantemente que não é nem uma coisa nem outra, pois as retira deles quando quer. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, seria intransferível. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede a autoridade a título de missão ou de prova quando quer, e a retira do mesmo modo. Todo aquele que é depositário da autoridade, seja qual for em grau de importância, desde um senhor para com seu servidor até o soberano para com seu povo, não deve esquecer-se de que é um encarregado de almas e responderá pela boa ou má orientação que der aos subordinados. Vai arcar com as culpas das faltas que estes poderão cometer, dos vícios aos quais serão arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, mas também colherá os frutos do seu esforço por conduzi-los ao bem. Todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande, seja qual for, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la do seu verdadeiro sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que deveria ser nas tuas mãos uma fonte espalhando fecundidade ao seu redor? Também perguntará àquele que dispõe de alguma autoridade: que uso fizeste dessa autoridade? Que mal impediste? Que progresso promoveste? Se te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis de teus caprichos ou tua ambição. Te fiz forte, te confiei os fracos para que, amparando-os, os ajudasse a subir até mim. Aquele que, investido de autoridade, segue as palavras do Cristo, não despreza nenhum dos que estão abaixo dele, porque sabe que as diferenças sociais não existem perante Deus. O Espiritismo lhes ensina que, se hoje eles obedecem, já puderam tê-lo comandado, ou poderão vir a comandá-lo mais tarde, e então será tratado como os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem por sua vez e não menos sagrados. Se este último é espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que não está dispensado de cumprir, mesmo que seu chefe não cumpra os que lhe competem, pois justificam as faltas, pois sabe que não se deve pagar o mal com o mal e que as faltas de um não justificam as faltas dos outros. Se sofre na sua condição de subalterno, sabe que é merecido, porque ele mesmo já pode ter ele mesmo também abusado da autoridade que tinha e agora deve sentir por sua vez os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa situação, na falta de encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova para sua humildade, necessária ao adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como gostaria que seus subordinados agissem para com ele, se fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais cuidadoso no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que é confiado é um prejuízo para aquele que o remunera, a quem deve seu tempo e esforços. Em resumo, é guiado pelo sentimento do dever que lhe advém de sua fé,
e a certeza de que todo desvio do caminho correto é uma dívida que deverá pagar cedo ou tarde. Aqui no início desse capítulo, os superiores e os inferiores, nós vemos que ele se refere ao que dizia o capítulo anterior, da riqueza, né? A riqueza e a pobreza, que cada um a detém segundo aquilo que tem que passar para a sua aprendizagem. Que Deus não escolhe seus filhos, esse vai ter muito e vai se fartar, aquele vai ter pouco e vai se privar, um vai ser abastado e o outro vai passar por sofrimentos. Não é assim. Cada um está na condição que deve estar, foi o que nós vimos no capítulo anterior, para que faça bom uso disso. Aqui ele diz, repetindo, né, o capítulo anterior, que nada nos pertence definitivamente, sendo que pode ser retirado de um momento ao outro. E que aquele que detém a riqueza ou o poder de estar ali como um chefe, um superior e ter o seu subordinado, ele tem muitas provas a passar. Tem que saber utilizar o emprego monetário para o que ele está ali construindo, para a remuneração daqueles que oferecem o seu esforço físico, seu esforço intelectual, para que ele dê conta do trabalho que se propôs, saber tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, tratar ao próximo. Aí está o grande ensinamento: faça ao outro o que gostaria que a ti fosse feito. Se nós praticarmos isso, eu acho que não são muitas as pessoas que devem ser masoquistas, que gostaria de sofrer. Então, existem, sim, existem, mas a grande maioria gosta de estar bem e gosta de receber o bem. Então, que façamos isso. E aí ele coloca muito bem que será cobrado depois, tanto daquele que veio como um superior e tem o subordinado, o que fez para o adiantamento daquele que estava subordinado a ti? O que fez para ajudá-lo, não só materialmente, mas para que ele angariasse o amor próprio, o estímulo, a autoestima? Eu consigo, eu estou trabalhando, eu estou produzindo, eu sou capaz. Isso, não no sentido de orgulho, mas no sentido de bem-estar com a vida e de necessidade mesmo da remuneração do trabalho. E também será cobrado subordinado. Se você está ali hoje na situação de subordinado, de prestar o serviço a alguém, que o façamos da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Que levantemos de manhã e digamos assim: graças a Deus eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho, qual pretendo fazê-lo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque aí entra ali também o dever que no item, um dos itens anteriores era o dever moral. E agora a gente pode ver como o dever profissional, o dever de ser humano, o dever de pessoa que quer se melhorar e que busca essa melhora. Então, nós temos que estar sempre atentos e buscando, sim, seja em qual situação estivermos, a fazer a nossa reforma. Que Deus esteja com todos. Até breve. Boa tarde a todos. Dando continuidade ao nosso livro dos médiuns, no capítulo 3, método. O desejo natural é muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos.
Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o disseram, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é sobretudo em suas consequências que se deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido. Da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente a convicção. Que os adeptos não se espantem com a palavra instrução. Não é apenas o ensinamento dado ao alto do púlpito ou da tribuna, há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina que desejamos é que seu trabalho frutifique e por isso queremos dever dar alguns conselhos aos quais poderão igualmente ser aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmo. Neles encontramos o meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece com efeito o caminho mais lógico. Todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas aos quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não é o ponto de partida. E aqui precisamente está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Os espíritos, não sendo outra coisa senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois é a existência da alma. Ora, como o materialista pode admitir que os espíritos vivem fora do mundo material, quando crê que ele mesmo não é senão material? Como pode crer que os espíritos fora de si, quando não crer ter um em si? Em vão acumular-se-iam diante dos seus olhos as provas mais palpáveis. Contestá-las a todas, porque não admite o princípio. Todo ensinamento metódico deve partir do conhecimento para o desconhecido, do conhecido para o desconhecido. Para o materialista, o conhecimento é matéria, a partir, pois, da matéria o esforçai-vos antes de tudo, fazendo observar e convencer de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Uma palavra, antes de tornar espírita, esforçai-vos em tornar espiritualista. Mas para isso, há em toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios, falar de todos os espíritos. Antes que esteja convencido de ter uma alma, é começar por onde se deveria acabar, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Antes, pois, de procurar convencer o incrédulo, mesmo pelos fatos, convém assegurar a sua opinião com respeito à alma, quer dizer, se crê em sua existência,
na sobrevivência do corpo, em sua individualidade após a morte. Se a sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar dos espíritos. Eis a regra. Não dizemos que seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que se torne menos refratório, Silvia. Bom, aqui nesse pedacinho nós vamos observando que desde o comecinho ele já fala. O espiritismo, como já dissemos, né, é uma ciência, filosofia e religião, mas que para entendermos devemos estudá-lo e não pode aprender brincando, né? Porque o assunto é sério, porque os temas, né, nos quer ali muita atenção, porque nós estamos buscando aprender, mas esse esforço vai de cada um de nós. É uma ciência, uma filosofia, uma religião que nos chega ali à mão e que cada um de nós tem que buscar entender, fazer essas perguntas para nós mesmos. Eu realmente creio em Deus? Eu creio na religião a qual estou seguindo? Realmente existe vida após a morte? Será que eu tenho a certeza de tudo isso? Sim, se eu estudo, se eu busco, se eu pergunto, se eu raciocínio, busco raciocínio ali, né? Quando eu falo raciocínio, que a gente pare, pense, analise. E não é falou e está falado, não, vamos estudar, vamos buscar, vamos entender nesse sentido. E nessa parte, quando ele fala aqui que o espiritismo não se deve aprender brincando, é porque é um respeito, eu digo assim, né? Porque muitos não levam a sério, levam na brincadeira. Quando se fala em espíritos, quando se fala em vida após a morte, quando se fala em continuação dessa vida, quantos não acreditam, duvidam e se dizem espíritas? Devemos pensar seriamente nisso, né? Mas ele vai falar no decorrer da leitura sobre os irmãos, né? Muitos que são materialistas, que eles não creem a partir, se você não comprovar ali na matéria. E existe vários, né? Como ele coloca aqui, vários, como posso falar ali, classificação de materialistas. Tem aqueles que eles até têm uma pequena brecha ali para uma conversa, para uma abertura, mas tem aqueles que estão bloqueados. É matéria e pronto. Eles se fecham nesse pensamento. E, lógico, devem receber de qualquer forma todo o nosso respeito, nosso carinho, né? Porém, nós temos que ter a certeza daquilo que nós estamos estudando, do que nós estamos buscando, do que nós cremos. Quando um desses irmãos nos vem ali e nos perguntam quais serão as respostas que eu devo, né, ter. Mas não é ter só para, porque eu vou ter, porque se ele falar isso eu vou falar aquilo. Não é nada disso. Na verdade, a certeza daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu estou estudando, daquilo que eu já entendo e daquilo que é real, que está nos livros, né? Allan Kardec teve todo um trabalho, uma vida de ensinos, de buscas, de maravilhoso, de tanta maravilha que nos trouxe através das obras básicas. E a gente tem muita matéria na mão, muito material na mão, perdão, né? E, bom, falando tudo isso, vou abrir um parênteses para ler um pedacinho aqui do livro Desafios e Bênçãos, quando ele fala da... Peraí, gente, deixa eu só achar que eu acabei. Peraí, só um pouquinho.
Eu perdi a página aqui, a página sumiu do livro, vamos buscar aqui. Aqui. Mediante a sintonia. Então, muitas coisas começam com a sintonia, né? E a gente às vezes não se dá conta disso. Nós estamos falando aqui do Espiritismo. Nós estamos estudando o Espiritismo. Quais as sintonias que eu vou buscando em relação a isso? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes eu não busco estudar, entender. E se eu não for forte nisso, eu abro ali um campo para dúvidas. E o que acontece com isso? Espíritos que estão ali me observando vão começar a jogar pensamentos. Eu vou criando sintonia, quando eu vou vendo, e para sair sozinho dessa sintonia. Então é isso que nós vamos ler um pouquinho nesse livro agora, de Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, ele fala assim, mediante a sintonia. Em adiantamento ao enunciado que se assevera que os espíritos interferem nas vidas humanas, afirmamos que esse intercâmbio é resultado de uma ressonância de que exterioriza os fluxos pensares do ser na transitoriedade carnal. Então, quer dizer assim, nós damos a liberdade, nós damos a chave e aí vem todo um aproveitamento ali, infelizmente, desses nossos irmãozinhos espíritos ali, que ainda nos cobram, né? Interagem as vibrações que são exteriorizadas pelo homem e pelos espíritos, retornando como partículas de psicotrons, dirigindo-se ao epicentro gerador de energias. Esse retorno caracteriza-se pela intensidade do campo vibratório, atravessando pelas ondas de que se faz veículo, facultando o processo de intercâmbio na faixa de que se situa, identificando-se como outras mentes desencarnadas que se movimentam na esfera extrafísica. Com decorrência, a obsessão sutil é um instrumento hábil que se utilizam as mentes forjadoras de objetivos negativos e que planejam entorpecer os ideais de sublimação e impedir a marcha do progresso. Naturalmente, os indivíduos menos esclarecidos reagem dizendo que tal interferência anularia o livre-arbítrio dos homens, que se converteriam sem o desejar em marionetes sob controle dos desencarnados. O argumento não procede, por motivo muito claro. Somente há intercâmbio quando os envolvidos estabelecem a mesma identificação de conteúdo vibratório, no caso da ordem moral. A ressonância é o retorno de uma onda que, ao ser enviada, volve o ponto de procedência e encontra as mesmas qualidades vibratórias com o qual se identifica. Façamos uma discreção na frase primária do ser. O mesmo emite ondas e impulsos primitivos, pela dificuldade de discernimento entre o bem e o mal. A predominância dos fatores ancestrais conduz etapa a etapa. O pensamento que se vai desennovelando, qual uma semente que se entumece no solo para lentamente romper o claustro, de sem ter raiz para baixo, a fim de fixar no solo, nutrir-se enquanto plantula a erguer com o objetivo de romper a terra que se parece impedir o desenvolvimento. Aqui, o que ele está querendo dizer? Que os nossos pensamentos são ondas. Nós pensamos, é muito rápido. Eu olho, já estou ali
né, emitindo pensamentos. Eu vejo alguma coisa, já imediatamente estou pensando, estou emitindo pensamentos. E aí, o que vai acontecendo? São ondas. Eu estou enviando isso para o universo. E tudo que vai, retorna, né? E se soma ainda com outros pensamentos. Se são pensamentos bons, puxa, que bom. Mas se são pensamentos negativos, eu vou vivendo numa nuvem que chega uma hora que eu sozinho não saio, que é a chamada obsessão. Então, quando nós falamos de sintonia, busquemos sempre estar bem atento o que nós estamos convidando para sermos os nossos amigos, conviver conosco. Quais são os pensamentos? Os negativos? Então as companhias não serão nada fáceis. Mas a permissão foi sua, minha. A chave quem deu, quem permitiu fui eu. E aí, no desenrolar desses fatos, o que acontece? Chega uma hora que eu estou mergulhado na tristeza, estou mergulhada no desânimo, que eu acho que nada dá certo, que eu acho que essa pandemia não vai acabar, que eu acho que sou a maior sofredora do mundo. Então veja quanta negatividade. E aquilo vai me prendendo. E eu vou jogando esses pensamentos. E vai somando a outros e as companhias vão chegando. E o que essas companhias vão falando? Isso mesmo. Fica aí mesmo, briga mesmo. Nossa, não fica quieto não. Falou isso pra você. Vai lá e responde, não leva desaforo pra casa não. E aí nisso você vai se tornando uma pessoa que nem você se suporta. Por quê? Porque as companhias começaram com a liberação dos meus pensamentos. Os meus pensamentos foram envigiados. Eu deixei me levar ali sem saber ao certo o que estava pensando, matutando, como dizem. E se eu pensar no bem? Puxa, que dia lindo, que chuva abençoada, que friozinho bom para uma sopa, sabe? Ver alegria em tudo, ver otimismo em tudo, aprendizado em tudo, saber viver. Olha só como é diferente a maneira de pensar, a maneira de viver, quando levamos ali a mala do otimismo e a outra mala do negativismo. Qual vai pesar mais? Negativismo. Te faz pesado, exausto, cansado, desanimador, emburrado, nem você se suporta, não aguenta nem olhar no espelho. Quanta coisa que não é legal. Enquanto podemos mudar tudo isso. E essa sintonia, essa maneira de pensar, é onde que nós vamos chamando as companhias. E depois nós corremos lá para o centro, pedindo para entrar para a sala da orientação e pedir, por favor, afaste esses espíritos de mim. Aí a gente pensa assim, nossa, eu vou lá e vou ser a vítima. Ai, que maravilha, vão afastar todos os espíritos. Aí ele vai lá, o orientador, a orientadora me manda trabalhar. Aí eu falei, não, peraí, eu fui lá para ele tirar os espíritos e tudo isso de mim, eliminando trabalhar. Por que trabalhar? Porque você vai ocupar a mente, porque você vai mudar os pensamentos, você vai exercitar através das atividades a caridade, a maneira de pensar e a sua reforma íntima. Vamos mudar. Por isso que quando nós vamos a uma orientação, muitas vezes nós já saímos de lá encaminhado para um trabalho, para um grupo de estudo, para a sessão. Por quê? Para que possamos sair da sintonia ao qual nós estamos mergulhados e não nos damos conta. Por isso, precisamos estar sempre bem atentos a tudo isso. E ligando ao que eu estou lendo da sintonia com o que nós estávamos lendo do livro dos médios, o que eu quero dizer, que essa união que eu quero trazer é que o espiritismo nós não aprendemos nada brincando, porém temos que estar atento aos nossos pensamentos. São sérios? Ai, Silvia, quer dizer que no espiritismo ninguém
pode dar risada? Não, não é nada disso. O que está dizendo que na hora de estudar os assuntos da doutrina espírita, temos que levar a sério, porque muitos espíritos estão nos observando. E é nessas horas que, se a gente não se cuidar, a gente escorrega. E escorregando, a sintonia que nós criamos, nem sempre será fácil sair de tamanha obsessão, se não buscarmos ajuda. Então, pessoas, no próximo encontro nós vamos continuar esse estudo, mas quero finalizar aqui, porque o nosso tempo já está estourando, é que possamos estar bem atentos a isso, né? O que faço, o que penso, o que busco e quais tipos de companhias eu quero para mim e quais entendimentos eu estou buscando dentro dessa doutrina que foi um presente de Deus nessa encarnação. Há muito tempo fui chamada e talvez não acordei. Hoje estou despertando, caminhando, e cada passar de estudo é mais uma oportunidade de aprendizado. No decorrer da leitura, ele vai falar bastante sobre o materialista, né? Então, como nós já estamos entendendo essa parte, será que nós já conseguimos sair desse ponto, né, de sermos materialista? Será que isso já está bem entendido em nós, ou ainda nós estamos presos a situações que nos pegamos ainda sendo materialista, esquecendo desse lado que a doutrina nos traz, nos esclarece, nos mostra, e que através de todas essas obras básicas nós vamos entender cada vez mais. Então, que possamos estar com os nossos pezinhos firmes, mas se creio, por que creio? Né? Como ele colocou lá no comecinho do livro da leitura de hoje, vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder na instrução para levar mais segurança na convicção, né? Do crer, mas crer porque entendo. Fé raciocinada. É nesse sentido, né? Então, e tudo isso nós vamos buscando entender através das nossas leituras, dos nossos estudos, e sempre trazendo um livro também a mais ali, como é esse daqui, que é Mediunidade, Desafios e Bênção. Depois, quem quiser estar buscando fazer uma leitura desse livro, é muito bom, bem legal mesmo, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. E com isso nós vamos encerrando e voltaremos a dar continuidade no próximo encontro com o Livro dos Médiuns, dando continuidade a essa parte que ele fala ainda do espiritismo, do materialista, né, desses nossos irmãos e os pontos ali que existem, né, dos materialistas. Tem aqueles que já são ponto final, não creem em nada, e tem aqueles que já têm uma pequena abertura, né? Então nós vamos estar falando no próximo encontro sobre isso. Então vamos aí encerrar o nosso encontro agradecendo a Deus, que é o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso irmão, pela oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar os devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa tarde a todos, que assim seja.